para alguns não é novidade, mas para outros, sim. Uma teoria que ganhou muita força no mangá de Fire Force antes dele terminar foi confirmada no final da mesma. E eu posso-vos dizer que Fire Force é uma prequela a Soul Eater. Pois é, não estavas à espera. Ou então se calhar até estavas, mas não faz mal, vais fingir que não sabes. Olá, o meu nome é João e hoje aqui na Hora do Nerd vou-te explicar o porquê de Fire Force estar conectado a Soul Eater e como é que o autor das duas obras fez esta ligação. Aviso já que este vídeo vai ter spoilers do anime de Fire Force, por isso se não leste o mangá, aguenta porque vais saber o final. Vamos a mais uma Hora do Nerd. Então, meus nerds, para percebermos isto tudo muito bem, vou só aqui abreviar um pouco o mundo de Fire Force. Tem mesmo de ser, porque senão depois não se entende nada. A história de Fire Force acontece 250 anos depois de um evento chamado Grande Cataclismo, que basicamente deixou quase todo o mundo em chamas e alguns humanos começaram a sofrer de combustão instantânea e a transformar-se em monstros chamados infernais. Este evento foi provocado por um ser chamado Evangelista que veio de uma dimensão diferente à do mundo real, chamada de Adola, que basicamente é aquilo que nós chamamos de inferno. E a intenção do Evangelista era deixar todo o mundo em chamas e, consequentemente, criar um segundo sol. No entanto, este plano falhou. Quase todo o mundo foi destruído, sim, mas não foi criado um segundo sol. Foi aqui que a Evangelista decidiu tentar de novo, mas desta vez com sacrifícios humanos que possuíam chamas e poderes de chama, chamados Adola Burst. Basicamente eram chamas puras do mundo de Adola. E é aqui que conhecemos Shinraku Sakabe, um desses pilares que possui um Adola Burst, mas vai contra os planos da Evangelista e junta-se à Fire Force, uma organização criada para poder derrotar os infernais. Tanto o mangá quanto o anime são sempre muito repletos de mistério e eu recomendo imenso. Até porque o anime tem das melhores lutas e principalmente dos melhores efeitos sonoros que eu já vi. Por isso, se ainda não viste este anime, já sabes. Por falar em recomendações, recomendo-te agora também que deixes aqui o teu Genki Dama like neste vídeo, que subscrevas o canal, até porque tens todos os dias conteúdo de anime para ti e até para partilhares com os teus amigos. Bom, agora que eu já expliquei muito mal a história de Fire Force, podemos partir para as pistas e para as referências que acontecem em Fire Force sobre Soul Eater. E por norma, nós pensamos mesmo que são só referências, até porque as duas obras são do mesmo autor, por isso nós nunca vamos pensar muito bem, visto que as histórias são tão diferentes e os mundos tão diferentes, que os dois possam vir a estar ligados. Na realidade, são mesmo tudo pistas para tu ligares no fim um ao outro. Então, no anime de Fire Force as referências são imensas, mas acho que a mais básica de nós percebermos é mesmo o companheiro de Shinra, o Arthur Boyle, que se chama ele mesmo o Cavaleiro Rei. Arthur é decididamente das personagens mais burrinhas que eu já vi, aliás foi de propósito para ser assim, e isto é referido imensas vezes no anime. No entanto, Arthur usa os seus poderes de chama para criar uma espada de plasma que ele chama de Excalibur. Na obra de Soul Eater, esta espada tem vida própria e não é grande coincidência que ela passa a vida a chamar Bu a toda a gente. Depois também temos Maki, uma outra das companheiras de Shinra na Fire Force, que é considerada a bruxa de fogo, por causa dos seus poderes a controlar chamas. E caso não saibas, deves saber, as bruxas têm um papel muito importante em Soul Eater. Depois, na temporada 2 do anime, também temos ali um episódio meio filler em que Shinra está às compras com as suas companheiras da Fire Force e nesta imagem podemos ver Shinra numa loja a olhar para duas estátuas. Uma é Excalibur de Soul Eater e a outra é o Shinigami. Portanto, se não conhecem isto de algum lado, acho muito mal. Outra, por exemplo, é o arco da Península Chinesa, onde Shinra conhece uma outra pessoa com uma Adola Burst, muito relacionada com a dimensão de Adola, e é também neste momento em que ele é obrigado a lutar contra um demónio infernal que usa uma foice.
Agora, se nós juntarmos as duas personagens, a pessoa que ele conheceu, a Adela Burst, e a foice do Infernal, o que é que nos vai dar? Exato. Basicamente, mais a máscara que ele já viu na loja dá o Shinigami de Soul Eater. Temos também o número 8, que é a companhia da Fire Force onde está Shinra. E como vocês sabem, Death the Kid em Soul Eater tem uma fixação gigantesca com o número 8. Bom, são imensos os easter eggs que nós vemos em Fire Force e são o suficiente para nós começarmos a desconfiar que isto pode não ser só referências, mesmo por causa da quantidade. Em outros animes isto também acontece, mas nunca tanto. E agora vocês dizem assim: Honor, mas é normal haver referências, as duas obras são do mesmo autor. Calma, que eu vou explicar tudo. E é aqui que entram os spoilers do anime de Fire Force. Do mangá não, já terminou, se não leste, o problema é teu. No final do mangá, os planos da Evangelista resultam, todo mundo está envolto em chamas, mas Shinra obteve poderes de quase omnipotentes. Basicamente ele tornou-se um deus da criação. Isto aconteceu quando ele fundiu a sua alma com a do seu irmão e com a da sua mãe num processo que ele próprio chama de Soul Resonance. Precisas que eu diga mais alguma coisa? Exato, é o mesmo processo de Soul Eater. Depois de conseguir selar a Evangelista, Shinra percebe que o mundo como era não resulta, sendo que o mundo venerava o Sol e a vida. Neste caso talvez fosse melhor venerar a Lua e a morte. Então com os seus poderes, Shinra cria um novo mundo, com edifícios, contudo ressuscita toda a gente, incluindo as pessoas que morreram no cataclismo, e para que desta vez as pessoas venerem a luz e a morte, que não tenham medo da morte, e sim viver ao máximo, esquecendo-se eles assim que alguma vez a Evangelista também existiu. E é precisamente esta a ligação entre Fire Force e Soul Eater. Depois de Shinra criar o mundo, ele cria um suposto deus para as pessoas venerarem, que não é nada mais nada menos do que o Shinigami, e todo o processo da combustão instantânea é substituída pelo Soul Resonance. E é mesmo por causa disto que existem tantas referências no anime e no mangá de Fire Force, em comparação a Soul Eater. Nós na realidade não podemos chamar isto de referências, mas sim as recordações e as vivências de Shinra que usou para criar um novo mundo, a qual nós vamos chamar Soul Eater. Por isso é que a Excalibur existe, tem a mesma cara da estátua que Shinra viu na loja e chama todos de burro, um bocado para contrariar aquilo que o Arthur era. Por isso é que o Shinigami é a junção de duas personagens que foram bastante importantes para Shinra, ou mesmo porque é que as bruxas são as coisas piores daquele mundo, até porque se lembrarem, no início da obra, Shinra diz que Maki lhe mete medo. E foi também mesmo no último capítulo que podemos ver os protagonistas de Soul Eater já em pequenos, depois de se passarem muitos anos da morte de Shinra e dos heróis do Fire Force, a ler um livro e a aprender sobre aquilo que tinha acontecido antes. A própria Maka é vista a ler este livro. Esta ligação, que para mim é das mais bem feitas no mundo dos animes, veio dar ainda mais ênfase às duas obras. Porque, primeiro, confirmou uma teoria que era feita por fãs, e como vocês sabem, a gente adora fazer isso. E segundo, porque veio explicar o mundo tão acarinhado de Soul Eater, que na realidade nunca tinha sido muito bem explicado antes. E é por isso que tu agora já sabes qual é que é a ligação entre os dois mundos de Fire Force e Soul Eater. E tens que admitir que foi uma das mais bem feitas e que ninguém estava à espera. Agora, só falta mesmo saber a tua opinião aqui nos comentários, seja ela sobre as obras ou mesmo sobre este vídeo. Até podes dar uma opinião tua sobre um vídeo novo que tu queiras ver aqui no canal. Até à próxima, Hora do Nerd!